Bom dia, gente querida. Vamos orar juntos? Hoje eu quero meditar com vocês a respeito da palavra de Deus, que está lá em Tito capítulo 2, versículos 11 a 15, porque nos fala sobre como nós devemos estar aguardando a vinda do Senhor Jesus, como nós devemos nos portar nesses tempos difíceis que estamos vivendo. Então eu vou ler lá em Tito, capítulo 2, versículos 11 a 15. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Diz essas coisas, exorta e repreende, também com toda a autoridade. Ninguém te despreze. Queridos, esse texto, ele nos fala sobre muitos benefícios da graça salvadora de Cristo. Um texto que começa dizendo, porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Em outras palavras, Jesus morreu por todos e a sua graça está disponível a todos os homens. E esta graça também nos ensina, nos educa. Aqui ele diz, renegadas a impiedade e as paixões humanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Ou seja, ninguém vai conseguir vencer o pecado pela força do braço ou pela sua própria determinação. Não, é pela graça de Deus, né? Ela se manifesta nos salvando, não só da condenação do pecado, mas também dessa vida ímpia que o mundo vive, né? E das paixões mundanas. E ela nos dá condições e autoridade e poder para quê? Para vivermos no presente século de maneira sensata, justa e piedosa. Ou seja, a graça de Deus, ela nos salva dos pecados do passado, garante o nosso destino no futuro, mas nos dá poder no presente, para que a gente possa viver de maneira sensata, justa e piedosa. Então, eu queria já orar nesse momento por aqueles que estão lutando contra pecados, contra áreas nas suas vidas, que querem muito se livrar delas, mas não conseguem. Pai, eu quero aqui entrar na Tua presença e humildemente, mas junto com milhares de pessoas que estão comigo, Deus, apresentar as nossas vidas diante de Ti e Te agradecer, Te exaltar, Te glorificar, Te honrar por essa graça extraordinária, maravilhosa, essa graça que excede todo o entendimento, a graça de Jesus, que não só nos perdoa dos pecados, mas nos dá poder, nos dá autoridade, Senhor, para vivermos de maneira sensata, piedosa e justa. Sensatez fala de equilíbrio, Senhor, fala de uma mente aguçada que discerne todas as coisas. Piedosamente, Senhor, fala de viver pela fé, Senhor, em nome de Jesus. Eu quero Te agradecer, ó Deus, porque nós não precisamos andar pelo medo, nós andamos pela fé, meu Deus. E eu quero declarar e profetizar na vida desta multidão que está me vendo, o poder e a autoridade do Senhor Jesus, a graça de Jesus, para levá-los, ó Deus, a uma vida piedosa, uma vida de fé, uma vida de coragem, Senhor, e de maneira justa, Senhor. A justiça significa, Senhor, andar dentro da Tua vontade, dentro do Teu propósito, dentro da Tua palavra. Senhor, eu Te agradeço
porque o Senhor não somente nos pede para que andemos dessa maneira, mas nos capacita a andarmos dessa maneira. Por isso, Senhor, agora eu te peço que cada um de nós conheça cada dia mais a tua graça, mais o teu poder, mais a tua palavra, Senhor. Enche o teu povo de alegria, de satisfação, de saber que tu és Deus nos céus, mas é Deus na terra, Deus debaixo da terra, e aquele que invoca o teu nome será salvo. Senhor, eu oro pelo teu Espírito Santo sendo derramado de maneira poderosa, nos enchendo de autoridade, nos enchendo, ó Deus, de coragem, nos enchendo de, Senhor, unção para vencer os ataques do inimigo. Senhor, dá-nos força, Senhor, para resistir este modo de vida deste mundo, de impiedade, de paixões mundanas. Como diz o texto aqui, nós renegamos, nós rejeitamos, nós não aceitamos isso na nossa vida, não aceitamos isso na nossa família. Em nome de Jesus, Senhor, tem tantas famílias de crentes, ó Deus, sendo atacadas pelo inimigo, por esse sistema avassalador, mas nós declaramos que o Senhor é maior em nós, porque a tua palavra diz, maior o que está em nós do que aquele que está no mundo. Então, Senhor, eu te agradeço pela graça maravilhosa de Jesus, a graça que nos salvou, que garante que vamos para o céu, mas a graça que nos empodera, que nos enche do Espírito, que nos dá coragem, que nos dá certeza e autoridade para vencer as paixões desse mundo, Senhor. E, queridos, o texto continua dizendo, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos. Remir é comprar mediante um preço pago, libertar mediante um preço pago, né? A fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Sabe, queridos, quando você está sendo, pela graça, apartado, né, renega a iniquidade e as paixões desse mundo, tem um elemento aí que te ajuda demais, que esse elemento é o que? Aguardar, não é? A bendita esperança. Que bendita esperança é essa? É a manifestação da glória do nosso grande Deus e do Salvador Jesus Cristo. É a vinda de Jesus. Então, quando o crente, ele aguarda a vinda de Jesus, quando ele aguarda na sua geração, quando ele pensa, pode ser hoje, pode ser esse ano, ele sente o desejo de se consagrar, de se preparar, de se adornar, de se embelezar como uma noiva se adorna para o dia do seu casamento. Senhor, nós aguardamos a bendita esperança. Ela é bendita, ela não deve trazer medo, Senhor, ao contrário, ela deve trazer alegria, esperança, renovo de fé, Senhor, porque o Senhor vem nos buscar, Senhor, e a tua manifestação será de glória do nosso Senhor e Salvador, e nós veremos também o Pai da glória, que se manifestará em nós, Senhor. E Pai, esse Salvador já se deu por nós, como diz o texto aqui, para nos comprar, ó Deus, e nos libertar de toda iniquidade, e nos preparar para si mesmo, um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Senhor, nós te agradecemos, porque a tua palavra diz que nós somos selados pelo Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, Senhor. A palavra de Deus diz em Efésios que o Espírito Santo é o penhor. Nós somos a propriedade do Senhor Jesus. E aí ele vai para o céu e nós ficamos aqui. Mas para que seja garantido que essa propriedade vai ser requerida de volta para Jesus, o penhor que ele deixou foi o próprio Espírito Santo, e não tem pecado, culpa maior do que o seu amor. Não existe nada que o Espírito Santo não possa pagar com esse penhor, e no dia de resgatar a sua propriedade é o dia do arrebatamento, igreja. Então, em nome de Jesus, levanta a tua cabeça. Eu sei que você pode estar vivendo momentos difíceis, enfrentando
demônios, enfrentando lutas financeiras, enfrentando enfermidades, perseguições. Levanta a cabeça, oh aleluia, porque o nosso Deus promete que Ele vem nos resgatar, e esse resgate se dá porque o próprio Espírito Santo é o penhor da herança que somos nós, a herança de Deus, de Cristo Jesus. Então, meu querido, a palavra diz assim: dize estas coisas, exorta e repreende também com toda a autoridade, ninguém te despreze. Querido, dize, profetiza, profira estas palavras, porque a fé tem poder de vida e de morte. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, e nós podemos ouvir a palavra de Deus da nossa própria boca. Então, Senhor, nós queremos declarar que neste ano de 2022 não declararemos derrota, não falaremos do poder do teu inimigo, nem do nosso inimigo, mas falaremos das tuas promessas, porque diz a tua palavra que todas quantas são as tuas promessas, tem nele o sim, para ele o amém, e por ele o amém, para a glória de Deus por nosso intermédio. Senhor, nós não vamos ser instrumentos de declarar incredulidade, mas nós vamos proferir a tua palavra, e esta palavra que nos garante que podemos esperar a bendita esperança com coragem, com alegria, com intrepidez, porque o Senhor Jesus, o nosso Salvador, já pagou o preço, já nos comprou e já nos redimiu. Queridos, entregue o teu caminho ao Senhor, consagre a sua vida, viva para Ele, que esse ano de 2022 seja um ano em que nós vamos nos preparar para o encontro com o nosso Salvador. Aleluia, aleluia. Deus te abençoe muito, Deus te abençoe, o Senhor te ama, viu? Em nome de Jesus.